Exatamente, eu não vou mexer com isso. Eu não vou mexer. O contrato que o Abel tem conosco até dezembro de 27. Meu mandato também termina em dezembro de 27. Eu não vou mexer com isso. Ano que vem nós vamos pensar, né, na sucessão. Então, o candidato que for apoiado pela situação, né, por nós, e aí ele precisa tratar, né, ele vai tratar do futuro, mas o que eu vejo o Palmeiras, claro, né? A gente preparou o Palmeiras para o futuro, mas ninguém é eterno. Então, o meu mandato termina em 27, o contrato do Abel termina em 27, aí o próximo presidente conversa com ele para ver se ele tem interesse em continuar. Então, aí eu passo a bola para o próximo presidente. Ok? Eu acho muito curioso, eu acho até complexo você ver pessoas ou até clubes que deveriam ver essa operação com muito bons olhos, lutando contra isso, porque na verdade assim, o que a gente quer é um futebol forte, a gente quer um Vasco forte, a gente quer um Vasco com as dívidas pagas, a gente quer os credores pagos, a gente quer o Vasco ganhando títulos. É isso que a gente deveria querer. Então você trabalhar de certa forma para que um bem comum, é quase um bem social, não se concretize, me parece até um contrassenso, né? Agora, de uma forma geral, Zarco, também não preocupa, por quê? Porque o Vasco hoje recebeu já uma interpelação, na verdade um ofício da ANRESP, já vem mantendo tratativas, a gente vem mantendo tratativas com a ANRESP há muito tempo, vem conversando com eles há muito tempo, e assim, a calma que eu posso te passar é a calma que eu passo para eles. A gente vai implementar qualquer tipo de solução proposta pela CBF. Tão simples quanto isso. Por isso que é meio até loucura a gente ficar discutindo isso, porque o Marcos ele tem total condição de implementar qualquer uma das operações que serão sugeridas pela ANRESP. Lembrando que a gente tem 1 ano e meio só de conflito, sendo que esse 1 ano e meio, desculpe, de suposto conflito, porque ainda há discussão de que o Marcos é alguém absolutamente autônomo, com seus negócios próprios, seus patrimônios próprios, seus interesses próprios. Então, primeiro teria que discutir o conflito técnico, mas se chegando à conclusão que o conflito técnico existiria, ele existiria por menos de 1 ano. E este menos de 1 ano, o Marcos tem total tranquilidade para implementar qualquer sugestão a ser proposta pela ANRESP, qualquer uma. Então, dentro disso, a operação vai acontecer, é importante que se diga. Ela vai acontecer, essa luta contra. É uma luta desgastante, é um gasto desnecessário de energia, e ao mesmo tempo é um recado muito ruim, porque todo mundo deveria estar lutando junto de mãos dadas para a operação não só acontecer, mas como todos os credores fossem pagos, como o Vasco fosse engrandecido, como o futebol carioca fosse engrandecido. Então, assim, é uma briga que nem soa bem, sinceramente, mas que não causa nenhum tipo de preocupação. Ele tá falando agora sobre o BAP e sobre essa ação na justiça. Primeiro eu fico curioso para saber o interesse do BAP na venda da SAF do Vasco, que nada tem a ver com o Flamengo. Mas que pelo visto preocupa muito o BAP na hora que ele fala sobre o assunto, e ele tem o direito de entrar na justiça como ele quiser, e quem acusa é que tem que provar o que está acusando. Então isso aí é algo que o BAP vai resolver, aí vai tentar provar o que ele diz com a Agência Nacional Reguladora, né, de Sustentabilidade no Futebol. E a gente acredita nos órgãos competentes para analisarem isso da melhor forma possível. É bom a gente lembrar aqui que a Crefisa hoje nem patrocinadora do Palmeiras tá? A Crefisa foi patrocinadora do Palmeiras, hoje não é mais. É óbvio que a Leila, sendo esposa do dono da Crefisa, talvez esteja aí onde o BAP quer colocar a acusação dele, né, de ter esse conflito de interesses. Mas eu, particularmente, a minha opinião, e eu não sou aqui quem vai julgar isso, mas acho muito vazio, dentro do cenário que a gente tem hoje, de um Vasco que pode ser vendido para o Marcos Lamarca, que é enteado da Leila, e aí o BAP vai ter que provar esse conflito de interesses dentro do grau de parentesco, que aí depende de como a justiça vê esse grau de parentesco, que na minha opinião não tem muita relação, assim, é uma forçação de barra para jogar assim, essa história na imprensa e falar muito sobre, e evitar a venda da SAF do Vasco de alguma forma, mas eu acho que não tem
cabimento que tem sido feito nesse sentido, e os órgãos competentes precisam definir isso quanto antes para que o Vasco possa andar. Acho que deve ser a primeira vez na história que um rival tenta impedir a venda da SAF de outro. No Brasil, provavelmente. Fora dele, acredito que também. Salve, salve, torcedor vascaíno! Pois é, será que teremos Leila Pereira no comando do Vasco da Gama a partir de 2028? A gente viu aí uma entrevista que ela concedeu falando a respeito do seu trabalho à frente do Palmeiras, ela que é presidente do Palmeiras e tem mandato até o fim de 2027. Então ela fala que ela não pretende aí permanecer no comando do Palmeiras. Foi perguntado ali a respeito do Abel, treinador, e ela falou que o contrato do Abel vai até dezembro de 2027 e o dela também. A gestão dela como presidente do Palmeiras vai até o fim de 2027. A partir daí ela não pretende permanecer no clube e terá caminho livre aí para buscar novos trabalhos, novos desafios na sua carreira. Quem sabe aí à frente do comando da gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama a partir de 2028, onde ela vai estar livre aí para comandar outro clube que ela queira assumir. E aí o Marcos Lamacchia, que é seu enteado, é o possível comprador da SAF do Vasco, o investidor aí que está interessado na compra da SAF do Vasco, e iria assumir, né, o comando do futebol do Vasco aí a partir do ano que vem, provavelmente. A gente viu aí o advogado do Marcos Lamacchia falando um pouco sobre o andamento das negociações, falando um pouco sobre os desafios, né, que eles estão tendo aí, principalmente com relação a outros clubes. O próprio Flamengo aí que foi até a justiça, acionou a justiça, né, tentando travar essa venda da nossa SAF, da SAF do Vasco. E aí uma resposta do advogado do Lamacchia ao presidente do Flamengo, BAP, que é um dos principais adversários do Vasco, do Lamacchia, nessa disputa aí, onde ele tenta travar essa venda do Vasco. A gente sabe que dessa vez é um investidor que realmente quer colocar o Vasco em outro nível, em outro patamar, quer ver o Vasco forte. O próprio advogado dele aí falou que eles querem ver o Vasco forte novamente. Então, dessa vez, realmente o Pedrinho acertou, encontrou um investidor aí que tem muito dinheiro aí para colocar no nosso futebol e tem tudo para dar certo. Por isso, a concorrência está tão incomodada, a concorrência quer tanto aí frear, né? Parar essa venda do nosso futebol, rapaziada. Mas o advogado dele aí tentou tranquilizar o torcedor, que vai dar tudo certo e que essa insistência, né, do presidente BAP, do Flamengo, não preocupa eles aí nesse processo de compra. Foi dito também que o processo ainda não está na fase final de conclusão. A SAF não vai ser vendida agora, neste momento. Tem algumas tratativas ainda para serem feitas. Então, provavelmente, o Lamacchia só vai assumir, de fato, oficialmente, a partir de 2027. Porém, isso aí não impede que ele faça investimentos ainda nesse ano, ainda nesta janela. O Lamacchia e o seu grupo ele vai se movimentar aí para buscar reforços para o Vasco, para buscar contratações que possam ajudar o Vasco aí nessa sequência de temporada. O próprio Nelson de Ossa, volante aí do Real Betis, que está bem encaminhado aí com o Vasco, é um exemplo, né? Ele que está sendo negociado aí a 10 milhões de euros, pode pintar no Vasco aí nos próximos dias, e já é uma contratação aí com o trabalho do Lamacchia sendo feito nos bastidores para que o Vasco se reforce ainda nesta janela. Então é isso, meus amigos. Talvez tenhamos aí Leila Pereira num futuro muito próximo aí no comando do Vasco, na gestão do Vasco. Será que ela está saindo do Alviverde, do Palmeiras e vindo para o Vasco da Gama? Eu confesso que eu estou muito esperançoso, tenho muita vontade aí de ver a Leila Pereira na gestão do Vasco, ela que transformou o futebol do Palmeiras, transformou o Palmeiras nesse clube vitorioso, multicampeão. E aí, mais um desafio que ela teria aí de transformar o Vasco, tirar o Vasco, na verdade, dessa situação que ele se encontra aí há muito tempo.
e trazer o Vasco novamente aí ao protagonismo do futebol brasileiro. Então, meus amigos, resumindo, o BAP, presidente do Flamengo, aí vai ter que provar na justiça que realmente existe, né, esse conflito de interesses que ele costuma falar que existe. A Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras, a Leila Pereira é presidente do Palmeiras, ela nem é dona do Palmeiras, né? Não existe uma SAF no Palmeiras, então nada impede que o Lamáquia faça a compra da SAF, faça um investimento, ele que tem os negócios dele, ele que é um investidor autônomo, tem a empresa dele, tem os negócios dele, e nada impede que ele faça a compra da nossa SAF, rapaziada. Então, nesse caso, eu não vejo por que falar sobre conflito de interesses, mas já que o BAP está tão interessado, está tão incomodado com a venda do Vasco, ele tem que ir à justiça e provar que realmente essa venda não pode ser feita, não é verdade? Como foi dito aí, quem acusa é quem tem que provar alguma coisa. Então é isso, essa venda deve ser concretizada aí nos próximos meses e tem tudo para dar certo. O Vascão gigante da colina tem tudo para voltar aí mais forte do que nunca. O Lamáquia e seu grupo já falou, o próprio pai dele falou em entrevista que querem transformar o Vasco em uma máquina, em um clube vitorioso e forte novamente no nosso futebol. Tem tudo para dar certo, vamos torcer para que essa venda seja realizada aí o mais rápido possível, agora que o Pedrinho está de volta aí no comando da SAF, ele que é o gestor do Vasco, o gestor da SAF do Vasco atualmente. Então deixa nos comentários aí a sua opinião, se vocês gostariam de ver Leila Pereira sendo aí gestora, comandando o futebol do Vasco. Se vocês gostariam ou não de ver ela no comando do Vasco, e o que é que vocês estão achando aí do BAP com essa insistência em tentar aí travar a nossa venda. Deixa nos comentários a sua opinião, porque eu vou ler todos. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com aquele amigo vascaíno e se inscreve aqui no nosso canal para nos ajudar aqui no YouTube a crescer cada vez mais e você não perder nada sobre o Gigante da Colina, porque aqui a gente mostra todas as novidades e as últimas atualizações da bola do nosso gigante, do Clube do Povo, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é isso, eu vou ficando por aqui, tamo junto, saudações vascaínas.